na presença de Deus, buscando Deus, buscando o Espírito de Deus, pedindo ao Espírito de Deus que nessa noite Ele incorpore na gente Espírito de Deus. Tu és a minha vida, o meu poder, a minha sabedoria e a minha grandeza. Espírito de Deus, abençoe. A Igreja Pentecostal, a voz de Deus que liberta, Apóstolo Fernando e a vice Simone Cordeiro de Farias. Somos pernambucanos. Cadê o lápis aqui, por favor? Somos pernambucanos. Pega ali. Somos pernambucanos, dirigentes de uma igreja, de um ministério. Igreja não. Para mim não existe igreja. Um ministério. A Bíblia diz que ministérios são muitos, mas só existe um Deus para todos. Quando ele diz, depois de ver o Salomão das colunas de 22 metros de comprimento e 3,5 de largura, havia um portículo de colunas diante dele e uma área coberta na frente do postículo. Simone, a caneta, Simone. Também fez a Salomão um trono, a saber, a sala do julgamento, onde Salomão julgava a ela e era revestido de citrim. Desde já está na boca de citrim. E era revestido de citrim, desde o Jordão até o templo. Olha, gente, eu vou explicar uma coisa a vocês. Aqui só está cheio de espírito. Não brinca, não. Que quanto você menos não se ligar com, quanto mais se ligar com Deus é melhor. Ele está aqui com a gente. Se você não tem respeito a Deus, você vai ter a quem? A mim? Não. Também fez a sala do trono, a saber, a sala do julgamento, onde Salomão julgava ela, e era revestida de citrim, desde o chão até o teto. A casa em que haveria de morar, ele fez em outro pátio, atrás da sala do trono, e era uma obra semelhante à anterior. Salomão também fez uma casa semelhante à sala do trono para a filha de Faraó, que havia tomado por mulher. Veja quantas mulheres Salomão tomou. Veja. A gente hoje não quer ouvir a verdade. Todas estas construções
era de pedras valiosas, cortada sobre medida, cerrada para o lado de outro e para o lado de fora, isto desde os alicerces até as boras do templo, por fora até o atrio maior. Os alicerces eram de pedra, valiosos, pedras grandes, pedras de 4,5 metros, pedras de 3 metros por cima dela, pedras valiosas cortadas sobre medidas, cedro ao redor do grande atrio. Havia 3 floreiras de pedras cortada e uma fileira de vigas de cedro. Assim era também o atrio anterior da casa do Senhor e o prostrio daquela casa. Gente, você olha quanto o povo era sábio. Já naquela época, eles já cortavam pedra, já trabalhavam na pedra, trabalhavam na madeira. Como era que esse povo tinha máquina? Tinha isso para fazer isso. A história não está contada errada. Tem muita coisa na Bíblia que tem que ser estudada. O rei Salomão enviou mensageiro que trouxeram de Tiro um homem chamado Edrom. Ele era filho de uma viúva da tribo de Naftali, e o pai dele, já falecido, era um homem de Tiro, que trabalhava em bronze. Trabalhava em quê? Em bronze. Irão era cheio de cheio de sabedoria, de entendimento e de ciências para fazer todo tipo de trabalho em bronze. E ele se apresentou ao rei Salomão e fez toda a sua obra. Sabedoria em quê? Em ciência. Veja que a ciência oculta não tem aí uns, como é que dá o nome, uns pais de santo que diz: eu sei de ciência oculta. Está na Bíblia. É verdade. Só que eles usam aquilo para o mal. Não usa para o bem. As 2 colunas do templo. Edrom fundiu 2 colunas de bronze, e a altura de cada uma era de 8 metros, a fio de 5 metros, e 40 era a medida da sua circunferência. Também fez 2 copitos de bronze para pôr sobre o altar das colunas. A altura de cada uma delas era de 2,20 metros. Agora imagina uma coluna seja de bronze dessa altura. Como é que esse povo colocaram no lugar sem um guincho? Havia obra de rede, ornamento torcidos em forma de corrente para os capítulos que estavam sobre o altar das colunas, 7 para um capitel e 7 para outro. E fez também romanes em
2 fileiras por cima de uma e das obras, redes para cobrir o capitel. No altar da coluna, o mesmo fez com outro capitel. Gente de Deus, observa a palavra de Deus. Vocês estão dando a chance de ouvir a palavra de Deus. É inédita isso. Eu vejo aí os pastores pregando, mostram, olha, palavra tal, versículo tal, capítulo tal, e eles não passam. Como é que você vai entender uma Bíblia se você não sabe o que significa daquilo? Você não vai entender nunca. Os capítulos que estavam no altar dos colunas tinham o formato de livros, como na sala da tribuna, e tinham 1,80 m de altura, perto do beijó, próximo à obra de rede, os capitis que estavam no altar das 2 colunas, tinha 200 ramas de picos. Gente, preste atenção. Isso aqui é a história real, está começando a história do Novo Testamento. Se você não conhecer o Velho Testamento, você não vai conhecer o Novo Testamento. Tais em fileiras ao redor sobre um e outro capítulo. Depois levantou as colunas no postíbulo do templo. Tendo levantado a coluna da direita, deu-lhe o nome de Jaquim, e depois levantou a coluna da esquerda, deu-lhe o nome de Bozar. No altor das colunas estava a obra na forma de lírios, e a sua foi terminada o trabalho das colunas. Rapaz, você observa aquelas pirâmides. Como o povo fizeram aquelas pirâmides? No meio de um deserto infeliz daquele. Ali tem pedra com mais de 10 mil quilos. Como eles botaram aquelas pedras ali? Já existia lixo? Ninguém sabe. O mar de fundição. Irão fez também o mar de fundição. Redondo, de 4,5 metros de borda, até a outra, 2,20 metros de altura. Um fio de 13,5 metros a medida de sua circunferência, por baixo da sua borda. Ao redor havia ordenado em forma de capataz. Disse a cada meio metro, estavam em 2 fileiras, fundidas, 4 se fundiu no mar de fundação. O mar de fundação se apoiava sobre a 12 touros de bronze, 3 olhavam para o norte, 3 para o oeste, para o sul e 3 para o leste. O mar de fundação se apoiava sobre eles, cuja porta posterior convergiam para dentro, e a água suara das paredes deste mar era de 4 dedos, e a sua dobra de corpo era como um frodes lírio. Nele
cabia cerca de 4.000 litros. Gente, a fundação ainda hoje existe, que faz motor, faz máquina, faz tanque. Você vê quando vê a fundação, aqui é milhões de anos atrás. Aqui já deve ser quanto? Uns 10 milhões de anos. Isso é a história do Velho Testamento, antes de Jesus. Mas o povo não quer ouvir, quer ouvir? O povo quer aprender, quer aprender. O povo acha que Deus é brincadeira, é brincadeira. Nunca. Outros intercedem para o templo. Irão fez também 10 suportes de bronze. Cada um media 1,80 m de comprimento e 1,80 m de largura e 1,30 m de altura. O suporte era do seguinte modo: tinha painéis que estavam entre molduras, nos quais havia leões, bois, querubins, mas na moldura de cima e de baixo dos leões e dos bois pedia grimaldade decorativa. Cada suporte tinha 4 rodas de bronze, eixos de bronze, e os seus 4 pés tinham apoio debaixo da pinha, apoios fundidos ao lado de cada um. Havia grinaldas decorativas. A boca dos suportes estava dentro de uma guarnição que media 45 centímetros de largura. A boca era redonda, como a obra de um pedestre, e tinha 67 centímetros de diâmetro, e também havia estrelas, e os seus painéis eram quadrados e não redondos, e as 4 rodas estavam debaixo dos painéis, e os eixos das rodas formavam uma peça com suporte. Cada uma roda tinha 67 centímetros de altura. Veja, a Bíblia conta tudo o que se passou em Deus, a história de Deus toda. Isso aqui nós estamos contando, a gente está contando aqui a história de Salomão. Quando Deus fez a casa para Salomão, que era a casa que Davi era para fazer, não era Salomão. A roda era como as de um carro, e os seus eixos, ora, raial e cudos, era todo fundido. Havia 4 apoios a 4 cantos de cada suporte, que com este formava uma peça. No alto de cada suporte havia um cilindro de 22 centímetros de altura. Também o alto de cada suporte os apoia e painéis formavam uma só peça com ele. Gente, vocês que estão do outro lado aí, presta atenção, que isso aqui nós não podemos pular. Se a gente pular isso aqui, como é que eu posso dizer a vocês
Nós lemos a Bíblia. Não lemos. Lemos agora. Agora está se lendo a Bíblia. Na superfície dos seus apoios, dos seus painéis, grava, querubins, leões, palmeiras, segundo o espaço de cada um, com grinaldas ao redor. Deste modo fez os 12 suportes, todos tinham a mesma fundação, a mesma tamanho, o mesmo estágio. Quer dizer, quantos milhões foi para fazer uma casa dessa? Quantos? Aí a gente diz, constrói uma casa aqui hoje e diz, minha casa é uma senhora casa. Não, é um barraco, as coisas que o povo fazia antigamente. Na superfície dos seus apoios, 2 painéis gravam, querubins, leões e palmeiras, segundo o espaço de cada um, com grinalda ao redor. Deste modo fez os 10 suportes, todo tinha o mesmo fundação, a mesmo tamanho, o mesmo tecido. Hidro também fez 10 pias de bronze, em cada uma cabia cerca de 800 litros, e cada uma tinha 1,80 m de diâmetro, sobre cada uma 12 suportes, e estava uma pia, por 5 suportes à direita do templo, e 5 à esquerda, porém o mar ele pôs ao lado direito do templo, para o lado sustentar, pois Herom fez os caldeiros, os sapões e as bacias, e assim ele terminou de fazer toda a obra para o rei Salomão e para a casa do Senhor. As 2 colunas e os 2 capitóis rodam que estavam no alto das suas colunas, e as suas rendas para cobrirem 2 capitões redondos que estavam no alto das colunas, e a substância romas para as 2 rendas, isto é 2 fileiras de romas para cada rede, para cobrir os 2 capitóis redondos que estavam no lado da coluna, e os 10 suportes e os 10 pinhas, sobre eles o mar de fundação, com os 12 touros por baixo, as caldeiras, as pás e as bacias. Gente, observe vocês quantas coisas de Deus é bem feito. Para isso aí, por favor, ao respeito. As coisas de Deus, Ele não faz coisa errada. Deus não gosta de coisa ruim. Eu vou fazer uma casa, vou fazer parede. Se fizer, faça boa. Deus não gosta de rancho. Deus não anda de coisa ruim. Vou puxar que nós vamos até o capítulo 8. Deus não gosta de pobre, de desmoralizado, fedorento. Ele não gosta. Por aqui você está vendo quem é Deus. Ele gosta de gente que anda cheiroso, bonito, arrumado. Maria, rapaz,
todos estes utensílios que irão fazer para o rei Salomão, para a casa do Senhor, era de bronze. Polidos, o rei fez fundir uma terra barranta na planície do Jordão, entre Sucate e Zarita. Salomão deixou de pesar todos os utensílios, dividido ao seu excessivo número, não se verificando, portanto, o peso de bronze. Salomão também mandou fazer todos os utensílios do santo lugar do Senhor: o altar de ouro, a mesa de ouro, sobre o qual estavam os pés das proporções, os candelabros de ouro, finosíssimo, 5 à direita e 5 à esquerda, diante dos santos dos santos. As flores, as lâmpadas, as tesouras de corte, havia também de ouro. Vocês estão vendo? As coisas de Deus. Também as taças, os apagadores, as bacias, os recipientes para incenso, os braceiros de ouro finíssimo, as dobradiças para as bordas da casa interior, que é o santo dos santos, e das portas do santo lugar do templo também de ouro. Gente, presta atenção. Vocês aqui não estão com coisinha pequena, não. Aqui é coisa séria. Aqui está falando da casa de Deus, porra. Aqui não está falando de brincadeira, não. Para você estar brincando. Não brinca. E pior de tudo, que essa casa incendiou. Porque desobedeceram a Deus. Ai, dávida de Davi, são colocadas no templo. Quer dizer, os presentes de Davi. Quando o rei Salomão terminou toda a obra que fez para a casa do Senhor, trouxe as coisas de que Davi, seu pai, havia dedicado: a prata, o ouro, os utensílios. Salomão, por tudo isso, entre os tesouros da casa do Senhor. Quer dizer, tudo que Salomão tinha, que Davi tinha, era de Deus. Ouro, prata, bronze. Vê se Deus está falando aqui estaca velha. Vê se Deus está falando aqui com o comboio da bestalhada que tem aí. Ah, Deus veio para o pobre, nunca veio. Observa a Bíblia, se os caras for doido. Onde é que o pobre tem ouro? Onde é que o pobre tem prata? Onde é que o pobre tem bronze? O pobre, ele é tão desgraçado que ele não respeita nem Deus. Ele fala no nome de Deus em vão. Tudo no mundo que ele diz é Deus. Porra, como é que tu pode falar em Deus se tu não pratica Deus? Se tu não vive Deus, crente? Tu acha que Deus vai dar a tua besteira? O que é que vocês pedem a Deus? Miséria. Deus me deu uma feira. Porra, Deus é de um para estar dando feira a ninguém?
Ah, Deus me deu um emprego. Deus quer que você trabalhe de empregado para quem? Diz logo, eu quero uma coisinha. Um carrinho, uma motinha, uma roupinha. Deus não é disso não, minha gente. Deus é Deus de coisa grande. Ah, meu Deus, eu quero isso. Hoje eu vi uma van das novas. Disse, Deus, eu quero esse carro aí. Eu vou passar dessa para ela. Deus só gosta que você ande bonito, cheiroso, arrumado, pintado. Você acha que Deus vai entrar na casa de uma pessoa que é cheia de lixo? Cheio de pano velho para lavar, cueca, calcinha, sutiã, porra. Você acha que Deus vai entrar numa casa dessa? Uma casa velha cheia de barata, cheia de muriçoca, cheia de purga. Deus vai entrar numa casa dessa? Nunca! Ah, porque sou pobre? Você é um desgraçado, você já determinou o que você é. Eu sou rico, graças a Deus. Milionário. Eu sou trilionário. Você me dizer o outro. Eu sou mais rico que a Globo, que a SBT, que a Petrobras, que a Shell, que a fábrica de Mercedes. Por que eu sou rico? Porque o meu pai é rico. Ele é milionário. Ou eu estou errado? Mas se você determina que quer ser empregado, não tem coragem de enfrentar a verdade, você não vai passar da miséria nunca. Viver do salário mínimo, viver de uma aposentadoria velha, morrendo, se acabando com R$1.200. Mas é verdade, então não balança a cabeça não, Simão. O cara que mora na beira de um São Francisco desse, tem de tudo para ser rico, mas uma palavra que o povo aqui aprendeu foi essa: eu sou pobre. Não foi? Lula veio para quem? Não foi para os pobres? Um desgraçado daquele que comeu página lá em Garanhuns. Um presidente de vergonha na cara, ele vai olhar para as empresas grandes, para o agronegócio produzindo para o povo comer. Isso aí é que é certo. Vê o que Davi fez, vê o que Salomão fez. Salomão foi fazer uma casinha de palha, de barro para Deus? Foi? Mas lá na frente vocês vão ver quantos mil toneladas ele gastou de ouro, quantas 1.000 toneladas ele gastou de prata, de bronze, milhões. Ele forrou a casa de Deus todinha do ouro, de baixo a cima. Mas se Deus era pobre, ele não estava dentro do ouro, estava? Eu admiro quando vocês têm coragem de dizer: eu vou crescer, eu não quero ser empregado de ninguém, eu vou sair dessa. Pois está vendo eu? Tenho 66 anos que eu já estou dentro. Nunca trabalhei de empregado para porra nenhuma. Trabalhei para o meu pai porque eu era patrão também lá dentro. Mas foi o pior negócio que eu já fiz na minha vida. Se eu tivesse saído do embigo do meu pai com 15 anos de idade, tivesse caído no mundo para arranjar meu negócio, eu era trilionário. Tem gente aqui, tem terra, tem coragem de trabalhar, é inteligente,
É você mesmo, vou começar logo com você. Eu quero dizer, eu digo na tábua da cara, eu não mando dizer. O homem que sabe trabalhar com irrigação, dentro da irrigação. Aí vai atrás do motorista para ser motorista dos outros. Não é ser burro. Burro. Aí quer que Deus opere na vida dessa. Vai vender um carrinho de confeito, mas seja patrão. Deus gosta de quem tem autoridade. E Ele se põe para quem tem autoridade. Essa tal dessa aposentadoria que veio aí só veio para matar os velhos. Quando os velhos não tinham aposentadoria, era tudo rico que podia trabalhar. Aí veio uma tal de uma aposentadoria que a filha, a neta emprenha, a filha emprenha, já vem morar na casa do velho, aí aparece outra. A aposentadoria veio para uma pessoa só, para ele comer mal. E vocês têm que me dizer o quê? Porque vocês mentem, né? Prega mentira. Não tem coragem de pregar o que eu estou pregando. Seja rico, meu povo. Determine todo mundo. Eu sou rico. O que é que eu digo aqui, Júnior, direto? Rico. Só é querer. E determinar. Porque Deus dá. Deus dá poder para isso. Você viu alguma vez na Bíblia Deus pobre? Já viu alguma vez na Bíblia Deus comendo feijão podre? Não. Você viu na Bíblia Deus comendo do bom e do melhor, botando para o povo de Deus. Sua boca tem poder. Mas se você não aceita o poder de Deus, Ele já deixou a língua para isso. Para você determinar. Eu me defendo, o cara dizer, eu vim trabalhar para você, que você cortar para você. É verdade. Estou falando a verdade. Gosta de mim, se quiser cortar, pode cortar, vou tudo para lá. Mas eu estou falando a verdade. Ah, eu vou deixar de trabalhar porque eu estou aposentado. Ah, fica logo um velho sentado em cima de uma cadeira, fedendo que só a coruja. Nem coragem de tomar banho não tem. Agora, quando determina de Deus, diz, eu vou levantar a cabeça, e eu vou partir, né, vou? Eu vou fazer o que o Senhor me disse. Mas, os homens novos, tudo acabado, porque recebeu a aposentadoria. Apontou ligando para a porcaria de aposentadoria. Se eu puder comer do governo, que eu puder, eu como. Agora, está ligando para a aposentadoria? Nossa, se o governo me financiar 100 mil de cima da aposentadoria, ele vai pagar? Sim. Está entendendo, moça? Se levantem vocês, depois não fico sentado, mas se levantem vocês e pensem no que eu estou dizendo aqui, se eu estou errado. Deus não gosta de homem mole, Deus não gosta de homem fraco, e nem de mulher fraca, e nem de homem frouxo, nem de mulher frouxa. Deus não gosta de a gente ser morno. A gente tem que ser quente e fervente. E cresça na palavra de Deus. Glória a Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso cada dia dais hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos ao nosso devedor. Não deixe cair em tentação,
Você se lembra que ontem eu pedisse que alguém pudesse ajudar para a igreja em alguma coisa daqui? Quem quiser botar, quem não quiser botar.